acho que antigamente, em questão dos 25 de Abril, o assunto que se trata mesmo é sobre a liberdade. É uma grande mudança em Portugal, visto que temos mais liberdade de expressão, visto que naquela altura não poderias ir contra as ideias do Estado e agora podemos. Acho que uma grande mudança, porque a nossa opinião não poderia ser dada, enquanto que agora já pode, temos essa liberdade. O que é que eu não queria que voltasse? A falta de liberdade. As pessoas não sabiam, nem sabíamos muito bem quem era quem, porque toda a gente vivia com medo. Então não se podia falar abertamente. O meu marido tinha um tio, mas ele até à hora da morte foi sempre chamado o Pise. Ele, pelos vistos, era como dizia, quando sabia que alguém era contra o Salazar e contra, para vistos chibavas. O problema não eram os agentes, o grande problema da PIDE eram os informadores. Eu estudei em Matosinhos, mesmo um bocado ao mercado, havia lá o Café Internacional. E então nós, quando entrávamos, olhávamos para a mesa, e se o copo da água, estivesse virado para baixo, sabíamos que ali estava um informador e que nós, passado pouco tempo, íamos ter problemas. Foi os princípios que eu tive desde pequenina. Não se diz nada, não se diz nada, e eu sei que o meu falecido pai que era contra o regime que estava. A mim e à minha mãe disse que ia votar para o Humberto Delgado. Mas ele não falou nisto diante dos meus irmãos mais pequenos. Foi só comigo e com a minha mãe. E a minha mãezinha foi assim: ó Zezinha, isto não se diz nada lá fora, filha, porque senão vem buscar o teu pai e leva-no preso. Olha, isto ficou-me na minha cabeça. Porque a gente nos nossos arredores ouvia falar: olha, vai buscar fulano, a PIDE vai buscar fulano, vai buscar. Se tivesse, neste caso, 18 anos, no tempo de Salazar, mesmo que quisesse dar a minha opinião, não podia dar porque ia contra os ideais políticos. Se nós disséssemos alguma coisa que fosse contra o partido, o governo, o próprio presidente, seríamos presos. E isso não é justo, porque estamos a dar apenas a nossa opinião. E não é por darmos a nossa opinião que devemos ser condenados. Se tivesse esta idade no dia 25 de Abril, eu acho que o que faria mais falta, por assim dizer, seria o direito à opinião, que basicamente nós temos agora, que é muito diferente do, pelo menos o que eu acho, que era antigamente. A nossa juventude foi habituada a obedecer e não perguntar porquê. Não é a geração de hoje. Hoje a geração, primeiro, que pensa de maneira diferente, tem liberdade de pensar. E nós não tínhamos liberdade de pensar, nós praticamente era aquilo que nos era formatado. Ninguém pensava em política, porque naquela altura, com 12, 13 anos, só pensava numa coisa, era os pais, ajudar os pais, arranjar um emprego, arranjar uma namoradita. Era impensável transportar um jovem para aquela, primeiro que o jovem não obedecia, porque tem ideias próprias, e portanto, segundo, iria perguntar porquê. Nós éramos mobilizados, revoltávamos, mas o que é que fazíamos? Ou fugíamos, ou obedecíamos. Ia-se clandestino para a França, mas na fronteira estavam os carabineiros. Às vezes para trás e até os matavam. E o meu marido disse: ou vamos para Angola, ou vou para a França clandestina. Até nós, eu e o meu marido fomos para Angola, que era Portugal naquela altura. Já não existe tanto aquela pressão sobre nós próprios, não podermos dar a nossa opinião, estarmos num local público, não podemos falar. Acho mesmo que nisso não era nada bom. Nada. Comparando agora ou antes do 25 de Abril, é uma diferença de economia, que acho que já faz muita diferença. Como, por exemplo, as pessoas andarem descalços e ter de poupar sapatos, por exemplo, andar um de cada vez. Na altura andava-se descalço porque não havia meios de andar calçado. A falta de condições monetárias era as pessoas que não tinham uma reforma. Andavam a vida inteira, trabalhavam sem direitos, vivia-se sem grandes salários, sem empregos. Tínhamos uns terrenozinhos e eles, a minha mãe e o meu pai, granjeavam aquilo porque não havia trabalho para mulheres. Era só o coordenado dos homens. A gente viveu muito mal, muito mal. Nós somos 8 irmãos. Os 4 mais velhos, acima de mim, já não estavam em casa. Já andavam a trabalhar
E eu era a mais velhinha que estava em casa. O meu falecido pai tinha aquele ordenadinho certo ao fim do mês. Eu fiquei sem pai pequeno, ainda muito novo, e éramos 8. Minha mãe viveu um pós-guerra mundial que foi muito difícil para eles. Fazíamos uma quinta bastante grande, pronto, dava trabalho para todos. As quintas praticamente trabalhavam e davam praticamente tudo aos senhorios. O meu pai tinha às vezes tinha muitos cereais, não é? Que a quinta dava. Se tivessem a mais, vinham-lhe buscar. As autoridades vinham-lhe buscar porque, como havia falta de alimentação... Antes do 25 de Abril não havia desemprego. Porquê? Porque nós tínhamos 600 mil jovens no ultramar. O meu avô, ele esteve na guerra, tanto que teve um problema numa das mãos, teve que amputar uma parte do dedo. A guerra, muitas vidas foram ceifadas. Muitas vidas foram, muitos jovens foram, deixaram lá a vida e não voltaram. Ou se voltaram foi de outra forma. O sofrimento que causou. Este meu irmão, que está ali com 84 anos, foi estropa. E o meu marido também. O mais novo foi para a Marinha. Cumpri o serviço militar na Marinha. E o outro que é abaixo de mim foi paraquedista. Eu já, quando tinha os meus 16, 17 anos, eu já sabia que chegava àquela altura e era o que tinha certinho, era o que estava certo. Podia ter a sorte de não ter de ir para a guerra, mas isso era um caso muito difícil. Era como hoje ser o Euromilhões, por exemplo. Um indivíduo que tem uma vida organizada podia-se meter adiamento, mas a partir de uma certa altura os adiamentos começaram a ser cortados, começaram a não ter pessoal. Um dos milicianos foi o do meu pelotão, cortaram-lhe as pernas, estava ele no curso de medicina a meio. Outro formou-se em engenharia, acabou de formar a engenharia quando veio. Sai um batalhão da Regimento de Tira Pesada, vai para Moçambique, só que quando chegou ao Largo da Guiné, entra o general de Spínola, ele pede reforço de tropas, aportam a Bissau, eles são obrigados a formar 2 batalhões, e como é que eles formam os 2 batalhões? Aí é que me toca a mim e tocou a todos o pessoal do curso. Todos os pessoal que tinham escapado e que normalmente escapavam, vão formar batalhão para ir para Moçambique. Pode ver a desilusão, a minha desilusão, quando eu sou chamado a dizer que fui mobilizado, quando eu não sonhava sequer ir ao ultramar. A falta de escolaridade, que na altura havia, mas era mesmo para o primário e pouco mais, só quem tivesse de facto algum poder económico é que poderia avançar para a frente, senão ficava por ali. Naquela altura ninguém estudava. Este meu irmão, que tem 84 anos, ainda começou a vir para o Marco estudar. Mas depois vinha de madrugada, por caminhos muito ruins, depois também no inverno chegava a casa às 9 horas da noite, também por caminhos ruins, ele desistia. Tinha o meu marido na Marinha, no ultramar, e então nas despedidas, porque não havia liberdade, os namorados eram um aqui e outro ali, não havia cá agarramentos. Mas nas despedidas houve um agarramento, de facto, e eu fiquei grávida. Na altura era assim um bocadinho constrangedor ter um filho, não ter marido. Eu lembrava-me de fugir, eu lembrei muitas coisas. Dizia, sou casada, era um alívio, não é? Se eu quisesse esperar, dizia ele na altura, pronto, casaríamos depois. Mas se não quisesse, bom, como os meus pais eram tão rígidos e muito conservadores, e a família também, eu preferi casar. Então casámos por procuração. Foi caricato o dia do casamento, porque foi o meu pai que foi servir de noivo. Então chegou a altura do padre querer as alianças para fazermos o juramento, meter aliança. Eu passei à frente, não quero isso. Prontos, venceu só as alianças. Descasámos e então, pronto, tive o meu filho, entretanto, ele também deu-se o 25 de Abril, e ele veio,
E pronto, e foi bonito. E foi bonito, mas o casamento foi feito assim também. Todas as noites, ou quase todas as noites, se faziam tertúlias. Quando está. Porquê? Porque repara uma coisa, o senhor esqueça que o senhor está no mato e tem 160 homens ali, mas não há mais ninguém. Há a correspondência, então nessa altura tem-se 10, 12 madrinhas de guerra. Marinha de guerra era uma correspondente. Funcionavam ali como um apoio. E depois mandavam muitas prendas, que era outra vantagem. Bastava o indivíduo chorasse um bocadinho, que ele era uma maravilha. Quantos aerogramas recebeste hoje? Eu recebi 10, eu recebi 11, eu recebi 9, eu recebi 7. Quer dizer, e o indivíduo juntava aquilo tudo e ia ali. Que ele era uma espécie de troféu. Havia pessoal que escrevia todos os dias. Porque não havia nada a que fazer. Repare, sabe que é o indivíduo passar um dia inteiro ali num quartel, todo o dia, para a frente, para trás, para a frente, para trás, sem nada, rigorosamente nada a fazer, porque nós íamos, por exemplo, 3, 4 dias ou assim fazer uma operação e depois estávamos 8 ou 10 dias no quartel, punhamos papel químico, naquela altura é que não havia, fazíamos um e saíam 3 ao mesmo tempo, porque sabe que aquilo que se dizia a uma dizia-se às outras, nós nem conhecíamos as moçoilas. Também lhe quero dizer que houve muitos casamentos com as madrinhas de guerra. Muitas das moçoilas também tentavam ou pensavam que poderiam arranjar noivo ou namorado. Claro, depois surgiu o problema. Ela começou a chegar à altura do regresso e era preciso despechar as madrinhas. Porque uma grande parte do pessoal tinha namorada, tinha alguns casados, e quando cá chegasse, essa é uma história que é verdadeira, de alguém, um moço que era ali de Guimarães de Urgeses, me ter pedido para eu escrever uma carta muito bonita para uma madrinha de guerra, para dizer que ele tinha morrido, porque tinha a noiva à espera, e já tinha um filho da noiva, e ele tinha prometido uma centena de vezes casamento à madrinha de guerra. Era os aerogramas. Escrevia, ele escrevia, eu escrevia, e pronto, e depois quando ele veio, íamos recordar aquilo, a gente brincava, as mentiras que dissemos um ao outro, que não eram mentiras, não eram verdades. Mas era giro, no fundo, soubéssemos a motorizada, que ele andava motorizado, já conhecíamos ao longe que andava lá o quarteiro, já estávamos à espera a ver se trazia alguma coisa para nós. Isso era mágico também, era bonito. A gente só se via de 8 em 8 dias. Quando ele apontava lá em cima, no cimo da calçada, eu parece que já o meu coração já saltava cá para fora, porque era alguém que vinha, que eu gostava, não é? E gostava de estar. Olha, o 25 de abril de 1964, mesmo no dia, a gente não soube de nada. Aquilo foi de noite, não soubemos de nada. Outro dia, eu até andava a fazer a casa que tenho lá na aldeia. De manhã vinha à padaria buscar pão para lhe dar o pequeno almoço aos que andavam lá a trabalhar. Alguém ouvia de manhã já as notícias e foi tudo cheio lá na loja que tinha havido uma revolução em Lisboa. Ficou tudo assustado porque ninguém sabia como é que aquilo correu. Para mim, creio que foi um dia normalíssimo, como outro dia qualquer. Estava a Guiné-Bissau, estava a cumprir o serviço militar. Tinha ido para lá em dezembro de 72, já estava lá há 26, 27 meses, sensivelmente. Ninguém nos transmitiu nada. Depois de algum tempo, então veio o nosso comandante falar-nos e comunicou-nos que houve aqui uma grande revolução e para aguardarmos com muita calma, muita serenidade, que nos ia dando informação consoante o desenrolar dos acontecimentos. É evidente que depois nós íamos ouvindo os comentários na rádio. Pronto. Eu tinha vindo da tropa há relativamente pouco tempo, 2 anos, mais ou menos. E no dia 25 de abril eu fui trabalhar normalmente. A única coisa que achei estranho foi a rádio. Quer dizer,
Nós na tropa usávamos muitas as músicas do Zeca Afonso. Nós tínhamos um cancioneiro próprio, chamávamos nós o cancioneiro do Niassa, e adaptávamos as músicas do Zeca Afonso, os vampiros e por aí fora, com letras do pessoal da tropa. Utilizávamos essas cantigas como um género de escape e um género de protesto. E eu achei estranho, quer dizer, ouvisse aquelas músicas quando toda a gente sabia que era impossível ouvi-las na rádio. Tanto é que antes do 25 de Abril passou a ouvir o Zeca, era só em certas tertúlias, aquilo era muito secreto, e eram para aí 10 horas ou 9h30, chegaram uns colegas meus de Oliveira de Louro e disseram: Mário, está um tanque à saída da ponte Dom Luís, e estão lá tropas, sabe o que é que se passa? Eu disse: não sei o que é que se passa. Então voltei a ligar a rádio e começou a ouvir-se o que é que estava a passar em Lisboa. Eu tinha acabado de fazer os meus 22 anos, ainda era muito jovem. Política não se falava, não se podia falar, havia muitos medos. Naquele dia a informação chegou-nos via rádio, não é? Porque meus pais tinham rádio, pouca gente tinha rádio, e nas casas onde havia rádio as pessoas começaram-se a agrupar para ficarem informadas sobre o que estava a passar. Em certos sítios pontuais, mais num café ou noutro estabelecimento comercial, em que as pessoas iam, mas tinham que andar bastante para poderem ver a televisão. Então era mais a rádio e depois a boca a boca. Eu fiquei um bocado cético. Eu fiquei cético porquê? Porque tinha havido o 16 de Março, que saiba das Caldas da Rainha, e que é abortado passado pouco tempo, não é? Mas o que é certo é que durante o dia nós continuávamos a ouvir em Lisboa a coisa a avançar. Eu fui para casa, e já naquela noite uma pessoa já não dorme, e as coisas continuavam de noite, a televisão pouco dava, ou não dava nada, a televisão não era certo, mas dava-se o que estava cortada, ou dava marchas militares, ou qualquer coisa assim no género. Era a rádio, até era mais a rádio que a televisão, porque a televisão dava muito mal. Era a preto e branco, via-se mal, ouvia-se mal. Depois veio as notícias, há uma hora, o rádio, que até se sabia mais pela rádio naquela altura, era mais o rádio que a gente utilizava. Veio-se a saber que foi a Revolução dos Cravos, até mostrava depois o cravo na ponta da espingarda. Não havia televisões para ver, mas ouviam falar nos cravos. Poucas eram as casas que não tivessem um pequeno ou médio quintal. Então tinham sempre os seus canteirinhos de jardim, vasos, e quem tinha cravos, porque normalmente toda a gente tinha, os cravos então não puderam ir para a rua festejar como nas grandes cidades, mas aqueles entusiastas então cortavam os cravos e andavam com os cravos, uns no bolso, outros aqui na orelha, outros no boné ou chapéu. Haviam uns, chamam-lhe cravinas, que são uns cravos pequeninos. E então, quem não tinha, porque depois também não chegavam, pegavam nessas cravinas, que simbolizavam na mesma os cravos, e andavam. E veio-se a saber que correu tudo muito bem, que também entregaram-se bem. Desde aí para a frente a gente começou a ter mais informação, mas neste dia, ou outro dia de manhã, no dia 26, as coisas realmente tinham evoluído de maneira a ser irreversíveis. Eu, no outro dia de manhã, peguei no carro e vim ali para o escritório. Então, nessa altura, no dia 26, é que realmente as coisas aqui no Porto têm uma evolução grande. Via pessoal a passar aos magotes a caminho da Praça da República, que era onde estava o quartel-general, e então realmente já era muita gente. E, entretanto, lembro que o meu patrão chegou e disse-me: "Oh Mário, tanta gente, está aqui, há muita confusão." E ele chegou a certa altura: "Olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar a porta, vão para casa, e o Moutinho por ir ver, tanto por ir também à Praça da República, saber o que é que se passava." E é uma coisa curiosa, que eu nunca, é uma das coisas que eu nunca compreendi, é como é que as pedras aparecem
ou o pessoal as leva no bolso. O que é certo é que as pedras já voavam e os polícias já não era o pessoal a fugir da polícia, nessa altura à tarde já era a polícia a fugir do pessoal. Tinha o meu marido na Marinha, no ultramar, na tropa. Para mim foi assim um raiar de esperança de que ele acabasse a guerra e ele viesse mais cedo, não é? Porque ele tinha ido em junho do ano anterior, 1973. Foi um esperar, digamos assim, do que é que vem agora. Oxalá que venha para melhor, e quanto a mim veio, não é? Tudo bem que não era como é hoje em dia, a tropa, pode haver quem queira ir e tem oportunidade de tal, e quem não queira também não é obrigado a ir. Não tinha nada a ver, na altura íamos para combate, mesmo para a guerra, se fosse necessário. Pós-guerra foi difícil, já lhe digo que não foi um bom momento que atravessei. Na vida política, na vida social, em qualquer área, tudo foi diferente. Sobre o 25 de Abril, para mim, sempre aquilo que me foi mais chamado a atenção e ouvi falar e tudo mais, foi sobre o direito das mulheres. Ainda assim que ambos não tivessem a liberdade que devessem ter, como por exemplo temos agora, acho que as mulheres tinham muita menos liberdade que os homens. Também existe muita mudança em relação às mulheres, que não tinham, tudo que elas quisessem fazer tinham que pedir autorização aos seus maridos, sair do país, não tinham direito a trabalhar fora sem que o marido lhes desse autorização. Uma das coisas que mudou foi a liberdade da mulher. E eu quero que fique, que eu estive internada e quis sair e não me deixaram. Tive que ir o meu marido assinar por mim para eu sair. E eu também não queria que acontecesse, nós perdermos o direito a termos um passaporte, que também não tínhamos. Não tínhamos direito a votar. Ninguém, também, ao fim e ao cabo. Não havia eleições para as pessoas votarem. A vida modificou-se muito, mas não foi assim de repente. Foi a pouco. Começaram depois também, passado assim um tempo, começaram os ordenados já a vir mais um bocadinho e começou já a haver mais trabalho. Sinceramente, preferia viver agora, por causa que antigamente não tínhamos os direitos que temos hoje e tudo mais, e é por isso que prefiro ver o agora do que o de antes. A segurança e a privacidade, principalmente, é algo que é um direito de cada um. Temos todos a nossa privacidade, sendo uma pessoa com mais posse ou menos posses, somos todos iguais, seja de uma raça ou de outra, tudo o que for, somos humanos, os direitos são todos iguais para toda a gente, então acho que todos o devíamos ter. Depois ficou tudo à vontade, já todo mundo falava bem. Depois já todo mundo falava contra o Salazar, contra o Marcelo Caetano, todo mundo falava mal deles. A liberdade que sentimos hoje de nos expressar, e isso agora seria muito difícil, e muito difícil de encaixar nas nossas mentes, era voltar atrás. Voltarmos para um regime onde não pudéssemos agora expressar-nos livremente. Se isso voltasse atrás, seria grave mesmo. A liberdade é a coisa mais sagrada que o indivíduo pode ter, isso aí, não só para nós, como para os nossos filhos. Rapaz, você já viu o que é, nós estamos a ensinar aos nossos filhos a dizer, opá, olha, tu não podes dizer isto, opá, tu não podes falar aquilo, opá, tu não podes fazer aquilo, repare. Mas foi desde aí para a frente que começou a melhorar disto tudo. A qualidade de vida e tudo foi a partir de 25 de Abril. Não tem nada a ver. Não tem nada. Olha, até os piolhos e as pulas foi tudo embora. Hoje é absolutamente impensável, a nível mundial, hoje apareceu uma ditadura, eles falam, pá, com certeza que falam. Que não ganha ninguém, só quem não viveu, o que a gente viveu da minha idade, e os mais velhos, os meus pais, nem pior. O principal disto foi a nossa liberdade.
Ficar o país livre deste fascismo, desta porcaria que andava a prender as pessoas, a massacrar as pessoas. Foi a gente ter liberdade de falar aquilo que nos vem na alma. Pronto. Foi isso. Estou certa ou estou errada? Tá. Oxalá que isto não ande para trás. Mas se vier para trás, há coisas que eu vivi que é só uma questão de me adaptar novamente. Para a juventude que não vivenciou, e alguns nem querem saber sequer, iriam sofrer bastante se as coisas virassem para o torto, para vivermos num regime como vivíamos antigamente. Não quer dizer que não haja muita gente que fala e vira um Salazar, mas repare, o senhor já viu esta juventude? Como é que hoje se consegue dominar uma juventude? Não quer dizer que não haja resquícios aqui ou ali. Não tenho ilusões. Agora, também temos que fazer um bocadinho por isso, não é? Muita gente agora, que a gente vê nos comentários nas redes sociais, que havia de vir o Salazar, e eu, pelo amor de Deus, só pede quem não viveu isto. Não queria, de facto, que o passado viesse. Teve também as suas coisas boas, claro, mas acho que o balanço que eu faço do antes para agora é o agora. Apesar dos pesares, é o agora. Todo este tempo, desde que conhecemos o mundo, foi sempre uma mudança para a melhorar.